Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Probabilidade e Estatística. Vamos começar? Olá, este é o nosso segundo vídeo da nossa segunda aula de Probabilidade e Estatística. Vamos dar continuidade ao estudo das medidas de posição, estudando a moda, a mediana e as separatizes. Vamos lá? A próxima medida de tendência central que vamos estudar é a moda. Ela é representada por MO ou por um X com um acento circunflexo em cima. Ela vai ser o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Quando a gente quer obter a medida de aproximação de posição e quando a medida de posição deve ser o valor mais típico da distribuição, é quando devemos usar a moda. Se os dados estão apresentados em uma distribuição de frequências com intervalos de classe, o processo para encontrar a moda ele é mais complicado. Precisamos classificar qual é a classe de maior frequência e essa vai ser a classe modal e seguir os seguintes passos. Podemos usar a moda bruta, que vai ser o ponto médio da classe modal, ou usar a fórmula de Zuber, onde eu vou calcular a moda usando o limite inferior da classe modal, a altura ou amplitude da classe modal e as frequências da classe modal e das classes anterior e posterior à classe modal, pela seguinte fórmula. Para exemplificar o cálculo da moda em uma distribuição de frequência em intervalos de classe, vamos usar o exemplo da aula passada, com a estatura de 40 alunos de um determinado colégio. Nesse exemplo, identificamos que a classe modal é a terceira classe, com frequência igual a 11, a maior das frequências entre as classes. Dessa forma, usando a moda bruta, basta calcular a média entre 158 e 162, que nesse caso vai ser de 160. Enquanto, usando a fórmula de Zuber, vamos encontrar o valor de 159,6, um valor diferente do da moda bruta. No entanto, na estatística, os dois valores são considerados moda para distribuição. A próxima medida de tendência central que vamos estudar é a mediana. Ela serve para separar os valores da variável em duas partes iguais. Depois de ordenar a variável numa ordem crescente ou decrescente, aquele valor que separa todos os valores em duas partes iguais será a mediana. Caso o número total de elementos seja par, qualquer ponto ou valor compreendido entre os dois valores centrais da série é uma mediana por definição. Convencionou-se que vamos usar o ponto médio para representar a mediana da distribuição. Se os dados estão agrupados sem intervalos de classe, deve-se identificar a frequência acumulada imediatamente superior à metade da soma das frequências. O elemento com essa frequência será a mediana. Por fim, para calcular a mediana em uma distribuição de frequências com intervalos de classe, devemos seguir os passos. Primeiro, determinar as frequências acumuladas. Em seguida, calcular a metade da frequência total da distribuição. Por fim, encontrar qual vai ser a classe que tem uma frequência acumulada imediatamente superior à metade da frequência total. Essa classe será a classe mediana. E usando a informação de seu limite inferior, sua frequência e sua amplitude, assim como a frequência acumulada anterior a essa classe,
nós poderemos calcular a mediana através da fórmula a seguir. Para exemplificar, vamos calcular a mediana da distribuição de frequência em intervalos de classe presente na tabela 4 da aula passada. Para isso, primeiro devemos encontrar a metade da frequência, que no caso seria a metade de 40, 20, e em seguida encontrar qual é a classe que tem frequência acumulada imediatamente superior a 20, que nesse caso vai ser a terceira classe. Usando as informações dela, nós vamos calcular quem é a mediana. Bom, vamos calcular a mediana usando o Excel. Para tal, primeiro devemos calcular a metade da frequência total. Nesse caso, 20. Em seguida, vamos encontrar qual é a classe que tem a frequência acumulada imediatamente superior ao valor encontrado. Nesse caso, a classe 4, que tem frequência acumulada igual a 24. Em seguida, tomamos os dados dessa frequência. Primeiro, dessa classe. Primeiro, a sua frequência simples, que é de 11. A sua altura, que é 162 menos 158, 4. E o seu limite inferior, que é de 158. Por fim, a frequência acumulada da frequência anterior do intervalo de classe anterior à classe mediana, nesse caso 13. Com essas informações, nós podemos calcular a mediana. Acrescentamos a informação procurada, que é a mediana. Para calcular, vamos usar o limite inferior mais a diferença entre a metade da frequência total menos a frequência acumulada anterior vezes a amplitude dividido pela frequência simples da classe mediana. Com isso, encontramos a mediana igual a 160,545. As separatizes são as medidas de tendência central que apresentam uma separação entre uma série de variáveis. Essa separação ela é feita na metade, usando a mediana, em 4 partes iguais, usando os quartos, e em 100 partes iguais, usando os percentes. Se prestarmos atenção, dessa forma, a mediana será 1 dos quartos e os quartos serão 3 dos percentes. O processo para cálculo dos quartis é semelhante ao da mediana. Aqui, vamos fazer a divisão do total da frequência em 4 partes iguais e procurar os 3 quartis correspondentes a essa divisão dentro dos elementos. Para encontrá-los, usaremos uma fórmula semelhante à fórmula da mediana. Na realidade, como podemos ver, o segundo quartil é exatamente a mediana.
Da mesma forma para os percentes, eles vão dividir a minha série de variável em 100 partes iguais. Aqui vamos dividir o total da frequência em 100 partes e calculamos o percentes usando a fórmula apresentada. Como disse antes, os quartis vão ser exemplos de percentes. Meu questionamento é: quais vão ser os índices dos percentes correspondentes aos quartis? Como exemplo, vamos calcular qual é o percente de índice 4 da distribuição de frequência da aula passada. Para calcular o percente, no caso o percente de índice 4, vai ser o primeiro, nós precisamos inicialmente calcular qual é a frequência total dividida por 100. E em seguida calcular quem é o 4 vezes, precisa do igual, o 4 vezes essa frequência calculada, essa frequência dividida por 100, dá 1,16. Em posse dessa informação, nós vamos procurar qual é a classe que tem uma frequência acumulada imediatamente superior a essa, que nesse caso vai ser a primeira das classes. Com isso, tiramos as informações necessárias. Primeiro, qual é a frequência simples? 4. Qual é a amplitude? 154 menos 150. Qual é o limite inferior dessa classe? 150. E por fim, qual é a frequência acumulada anterior? Sendo esta a primeira classe, eu não tenho uma classe anterior para ter uma frequência acumulada. Então, nós padronizamos que essa frequência acumulada anterior vai ser de 0. Em posse dessas informações, nós podemos calcular qual é o percente de índice 4. Então, ele vai ser igual ao limite inferior da classe mais a diferença entre a frequência acumulada dividida por 100 vezes o índice 4, menos a frequência acumulada anterior, vezes a amplitude, esqueci do sinal, sem o sinal ele não faz, vezes a amplitude, dividido pela frequência simples. E com isso encontramos o percente de índice 4 igual a 152. Agora que já calculamos qual é o percente de índice 4, quero que vocês calculem quais são os percentes de índice 10 e 60 como exercício. Na nossa próxima aula, vamos aprender sobre medidas de dispersão. Até lá!